Boa noite, igreja, graça e paz, amém ou não amém? Que bom que você veio, feliz de estar aqui com vocês. Deus é bom demais, né? O diabo não presta não, mas Deus é bom. E Deus tem uma palavra para nós hoje, Deus tem uma palavra para você hoje. Você vai sair daqui saciado. Nós estamos iniciando uma série hoje, como você já estava sabendo, como já foi dito aqui hoje também. A série Uma Vida com Propósitos. Então, eu tenho certeza absoluta, sabe, que você vai ser altamente impactado por estas ministrações. Se você vier de coração aberto, você será altamente impactado por estas ministrações. Deus tem um propósito para você. E Deus tem um objetivo através da sua vida. E nós iremos ministrar isso a partir de hoje e nas próximas terças-feiras. Propósito, sem querer filosofar em cima do termo, mas de forma simples. Propósito é buscar alcançar algo. Propósito é objetivo. Significado de propósito é intuito, é finalidade. Então, quando a gente fala de ter uma vida, um propósito, é uma vida com objetivo, é uma vida com sentido, é uma vida com direção, é uma vida com uma finalidade, é uma vida com intuito, uma vida com propósitos. Esta série, irmãos, ela está baseada em um livro. Qual que é o nome do livro? Uma Vida com Propósitos. Este livro ele foi escrito por um autor americano, por um pastor norte-americano chamado Rick Warren. Ele escreveu esse livro, Uma Vida com Propósitos, em 2002. 2002 foi a primeira edição do livro, daí em 2011 veio a segunda edição, já em 2012 teve a terceira edição, e no ano passado, 2023, lançaram a quarta edição do livro Uma Vida com Propósitos. E esse livro, irmão, vendeu milhões de cópias mundo afora. Foi traduzido do inglês para mais de 80 idiomas. De tão grande o impacto que teve esse livro. O objetivo de Rick Warren no livro Uma Vida com Propósitos é simplesmente explicar os 5 propósitos. Quantos propósitos? Os 5 propósitos de Deus para a humanidade. Os 5 propósitos de Deus para a sua vida. Esse é o objetivo do livro Uma Vida com Propósitos. E o formato desse livro, daqui a pouco você vai entender porque que eu estou contando esses detalhes do livro. O formato do livro Uma Vida com Propósitos é interessante, porque ele originalmente foi escrito para ser lido num devocional diário. Ele tinha 40 capítulos e o objetivo era que fosse lido um capítulo por dia. Durante o seu devocional, cerca de 15 minutos de leitura. A partir da terceira edição, esses 40 capítulos se tornaram 42. Mas o objetivo é praticamente o mesmo. É que ao invés de pegar o livro e engolir o livro de uma vez só, a intenção do autor é que os leitores fizessem a leitura desse livro pausadamente, um capítulo por dia, e depois de 40 dias teriam concluído. Porque, segundo ele, assim seria mais fácil absorver e o resultado seria melhor. Bom, nós estamos começando essa série hoje, Uma Vida com Propósitos, e eu já quero te estimular se caso você não tenha um livro e tenha condições de comprar, compre o livro. Depois você me agradece. Vai valer muito a pena. Não é um livro caro, deve ser uns 30 e poucos reais. Está vendendo o livro ainda, Laís? Cássia Laís e fale, eu quero o livro Uma Vida com Propósitos. Com a Laís vai ser uns 60, mas vale a pena. Não estou brincando. O preço é bom. Eu comprei com ela também. Depois você me agradece. Então, minha primeira sugestão,
Faça a compra do livro e leia. E leia conforme o autor sugere. Mas nessas ministrações, nós teremos alguns materiais de apoio. Tá? Se você entrar no site da igreja, Bethel Church PF, como é que eu acesso o site? Tem várias formas, mas uma é você pegar o seu celular, apontar para esse QR Code aí que está na sua frente, que não é para fazer Pix, mas se você apontar seu celular e clicar para abrir, ele vai abrir no site da igreja. E aí, o primeiro botão que vai aparecer, né, é sobre esta série, Uma Vida com Propósitos. Vai estar escrito assim, ó, é isso mesmo, Uma Vida com Propósitos. E aí você clica no Uma Vida com Propósitos, e aí você vai ter duas opções. Tá? Primeira opção, audiolivro, Uma Vida com Propósitos. E aí o que você pode fazer, e eu sugiro que você faça também fortemente. Washington, não vou comprar o livro, não gosto de ler, mas gosto de ouvir. Então está aqui, o audiolivro. Então você pode acessar o audiolivro e no seu devocional eu sugiro fortemente que você ouça um capítulo por dia. Você vai clicar lá no botão, audiolivro, Uma Vida com Propósito, ele vai te dirigir para o Spotify e lá você vai poder ouvir. 15 minutos, normalmente não passa disso. Uma outra coisa que nós vamos ter, que já está disponível, inclusive, se você pegar seu celular e ler o QR Code aí, é o esboço da ministração. Então, essa ministração de hoje, se você quiser acompanhar, eu quero acompanhar o que ele está falando. O esboço, ele está disponível no aplicativo da igreja. Tá? Então, está escrito, esboço 1, ministração dia 17/9. Daí você vai abrir e vai poder acompanhar o esboço. Se quiser acompanhar, depois eu abro para poder relembrar alguma coisa, depois eu abro para estudar melhor, fica à vontade. Mas depois eu não vou ter o QR Code para ler. Entre lá no Instagram da igreja, você segue a igreja Bethel Church PF? Se não segue, vale muito a pena seguir. Lá na bio tem o link, que se você clicar no link, vai abrir justamente isso aqui que eu estou falando para você. Tá? O Bethel Church, e vai ter lá o primeiro botão, Uma Vida com Propósitos, você clica numa Vida com Propósito, e vai ter lá o audiobook e o esboço dessa ministração aqui. Então, o objetivo, irmãos, de tudo isso é te dar condições, mais condições, melhores condições, para que você possa entender o seu propósito e a necessidade de entender o seu propósito, para que você possa viver o seu propósito de acordo com o propósito de Deus para a sua vida. Amém ou não amém? Então, faça uso desse material, irmão. Faça uso mesmo, porque deu trabalho para fazer. Então, depois a gente vai até perguntar para você se, valeu a pena? Porque senão a gente não faz não, que dá trabalho. Bom, falei sobre a série, falei sobre o escritor do livro, falei sobre os materiais de apoio e agora a gente começa a ministrar. Deixa eu falar para vocês sobre a divisão da série, tá? Como que essa série ela vai ser dividida. Então, a gente tem 6 temas principais. Hoje a gente vai trabalhar a introdução. Então, a gente tem a introdução, que é justamente o título da ministração de hoje. Afinal de contas, por que estou aqui? Então essa é uma pergunta, e é o primeiro tema. Afinal de contas, por que estou aqui? E lembra que eu disse que o propósito do escritor do livro era dizer que Deus tem 5 propósitos para a humanidade? Está ali, os 5 propósitos. 5 temas, além do de hoje. Afinal de contas, por que eu estou aqui? Então, o objetivo é responder isso, sabe? Pensando naquela pergunta, sabe aquelas perguntas filosóficas, sabe? Existenciais, né? Por que estou aqui? Né? Da onde eu vim? Quem sou eu? Para onde eu vou? Então, está aqui. Afinal de contas, por que estou aqui? A gente vai falar sobre isso. A partir do primeiro propósito,
Você foi planejado para agradar a Deus. Amém ou não amém? Você não está aqui nessa terra por acaso. Você foi planejado para agradar a Deus. Você existe em benefício, para benefício, honra e glória do Senhor Deus. E qualquer atitude que você tenha que venha agradar a Deus, ele chama isso de um ato de adoração. Então, repito, primeiro propósito que vai ser trabalhado aqui, daqui a algumas terças-feiras, você foi planejado para agradar a Deus. Segundo propósito e terceiro grande tema é o propósito 2, você foi formado para fazer parte da família de Deus. Sabe? A Bíblia toda conta a história de Deus formando uma família que irá amá-lo, que irá honrá-lo, que irá reinar com ele para sempre. E esta família de Deus, ela inclui todos os que creram em Jesus, todos os que creem em Jesus e todos que irão crer em Jesus. Você crê em Jesus? Você faz parte dessa família. Sua família espiritual, essa aqui, eu ouso dizer também que ela é mais importante. Olha, Washington, cuidado. Eu digo isso porque essa família, ela vai perdurar por toda a eternidade. Meu casamento é até que a morte nos separe, né, Mayara? Você também, você que é casado. E depois, uma eternidade? Até que a morte os separe. Imagina uma mulher que casou com um homem, amou esse homem em demasia, só que ele morreu. Passou um tempo, ela casou de novo. E amou o segundo demais também. Aí o segundo morreu e ela morreu também. Com quem que ela vai passar a eternidade? Até que a morte o separe. Acabou, irmão. Tem esse negócio de, sabe, um casal quando está muito apaixonado. Não, nós vamos viver assim por toda a eternidade. Como marido e mulher? Olha, irmão. Não vai, não. Por isso que eu digo que a família espiritual, ela tem uma importância muito grande. E você foi criado por Deus, o seu propósito é que faça parte da família dele. Paulo disse em Gálatas 6:10 assim, ó, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Principalmente a família espiritual. Se você tem que escolher entre outros e sua família espiritual primeiro. Principalmente a sua família espiritual. Essa é a responsabilidade mútua que nós temos. Orientada por Deus. Família espiritual. E você foi criado para fazer parte dessa família espiritual. O terceiro propósito, que é o quarto grande tema, é você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Amém? Vira e mexe a gente fala, vira e mexe alguém fala sobre isso aqui. Em toda a criação, irmãos, em toda a criação, somente o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus não criou o ar à sua imagem e semelhança, a terra, as águas, as árvores. Deus não criou os animais à sua imagem e semelhança. A gente gosta dos animais, mas eles não são imagem e semelhança de Deus. Você é. Você foi criado. Apóstolo. Espera aí, irmão. Deixa eu falar um negócio para o senhor. Eu estava devendo falar isso. Espera aí, irmão, que a gente já continua. Esses dias, a gente estava num culto aqui. Vocês dois não estavam aqui. Aí o irmão abriu o culto. Né? Não abriu o culto, né? Mas o irmão veio aqui e começou a falar. Né? Eu não vou falar quem é por uma questão de ética. Né? Tem um cabelão aqui. Costuma usar coque. Para mim, coque é coisa de irmã do ciclo de oração. Né? Mas, cada um com seu cada um. Né? Aí, sabe o que era? Era dia dos pais. Lembra que vocês não estavam aqui? Ah, o irmão veio aqui e tal. Feliz dia dos pais. Dê feliz dia dos pais. Honra essa pessoa que está aí. Feliz dia dos pais para você que é pai de pet também. Eu sou pai de pet. Eu estava ali, irmão, com o meu contrabaixo. Eu quase que peguei a viola e fui embora para casa. Falei, não, gente.
eu vou colocar um sexto propósito ali, ó. Jamais eu vou dar Feliz Dia dos Pais para um pai de pet. Não vou falar quem é por uma questão de ética, como eu disse. Depois ele vai... Acho que vai ter troco isso aqui. Não deveria ter feito isso. Ele pega o microfone mais que eu. Pior que o irmão me ajudou tanto hoje. Eu estou tirando uma onda dele. O senhor disse que nós somos seus filhos, né? O senhor é um paizão, né? Então ele é meu irmão. Né? Irmão zoa assim um com o outro, irmão, sem parar. Né? Então acho que está valendo, né? Vamos ver o que vem depois aí. Cenas dos próximos capítulos. Não estou entendendo o que está acontecendo. Gente, vem mais vezes nos cultos aqui que você vai ver as coisas acontecendo. Depois a gente faz piada em cima das coisas que aconteceram. Mas voltando na ministração, abre o olho, viu, AP? Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo, amém ou não amém? Amém. Bicho não é imagem e semelhança de Deus. Você é filho de Deus, não porque foi criado por Deus, mas principalmente porque aceitou a Cristo como seu Salvador. E se não aceitou, aceite. Porque os filhos espirituais de Deus são aqueles que creram em Cristo como seu único e suficiente Salvador. O quarto propósito e quinto grande tema é: você foi moldado para servir a Deus. A semelhança de um oleiro que vai moldando com barro o seu vaso, você é o vaso e Deus é o oleiro. E você foi moldado, Deus cuidadosamente nos molda para quê? Para servi-lo. Nos molda para o propósito dele. Você foi criado para servir a Deus, amém ou não amém? Entenda isso. Você não vai conseguir entender o seu propósito de vida se você não entender que eu fui criado, moldado para servir a Deus. No reino de Deus, você tem um lugar. No reino de Deus, você tem um propósito. Você tem um papel. Você tem uma função a cumprir. A sua vida precisa atender esse propósito. E quinto e último tema que vai ser trabalhado aqui. Quinto e último propósito, sexto tema. Você foi feito para uma missão. Deus espera que a gente cumpra uma missão. Ser cristão é ser enviado ao mundo com a boa nova do Evangelho. Jesus disse assim como o Pai me enviou, eu envio vocês também. Então a gente está aqui para cumprir o ministério do próprio Cristo. Assim como o Pai me enviou, assim como eu fui enviado, olha gente, eu pego e envio vocês também. Vão lá, pregue o Evangelho a toda criatura. Anunciem a palavra do reino. Então, a gente tem estes 6 temas a contar lá do afinal de contas, porque estou aqui, depois 5 propósitos, e esses 6 temas serão trabalhados nas próximas terças-feiras. Esta série vai durar, se Deus permitir e quiser, 3 meses. Serão 12 encontros. Então a gente começa hoje com essa introdução. Afinal de contas, por que estou aqui? E semana que vem a gente encerra a introdução. Ok? Alright? Estou fazendo Duolingo também, viu, Denis? Alright. Né? Vamos lá? Afinal de contas, por que estou aqui? Eu comentei agora há pouco que há milhares de anos, os homens, eles fazem aquelas perguntas filosóficas. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Por que estou aqui? E essa coisa vem sendo debatida, essa coisa vem sendo discutida dia após dia, e um tenta responder e não consegue responder. E a gente vem aqui hoje para mostrar que isso já foi respondido há muito tempo. Tente responder, irmãos, essas perguntas que nós vamos fazer, que eu vou fazer aqui agora. Pensando no motivo de estarmos aqui, pensando no propósito de estarmos aqui, eu vou fazer aqui 6 perguntas. Você vai dizer sim ou não, mas você vai dizer sim ou não aí para dentro, não precisa colocar para fora não. Tá? Então, primeira pergunta,
Você tem um propósito claro na vida? Então, nós vamos refletir bastante aqui hoje. Pensa, não importa a sua idade, eu sou novinho. Não, eu já não estou tão novinho. Não importa. Você tem um propósito claro na vida? Sim ou não? Se respondeu sim, então pense na segunda pergunta. Você pode descrever este propósito em uma frase? Se eu tenho um propósito claro, eu consigo definir, eu consigo descrever esse propósito em uma frase. Consigo descrever esse propósito para quem me perguntar. Provavelmente, se você não consegue responder qual é o seu propósito em uma frase, talvez é porque o seu propósito não esteja tão claro. Não que você não tenha, mas que talvez não esteja tão claro. Aí a terceira pergunta, sim ou não? Você se sente motivado por um objetivo maior diariamente? Por que você levanta da cama, irmão? Eu levanto porque eu tenho que ir trabalhar, né? Bater cartão às 7 horas. Tem um objetivo maior que esse ou é só esse? Eu levanto, eu acordo, eu vou, eu saio porque eu tenho que estudar. Tem algum objetivo maior que esse? Então é essa a pergunta. Você se sente motivado por um objetivo maior diariamente? Levanta com sangue nos olhos para poder defender e ir atrás de cumprir esse seu objetivo de vida, essa sua finalidade? Quarta pergunta. Você acredita que suas atividades diárias estão alinhadas com os seus valores pessoais? Aquilo que você pensa é o seguinte, você tem um propósito. E você sabe qual que é o seu propósito, por que você está aqui, qual que é a sua missão. Aquilo que você decide, aquilo que você faz diariamente, está baseado no seu propósito? As decisões que você toma te colocam mais a fundo ainda no seu propósito? Ou são decisões aleatórias? Então, repito a pergunta. 4. Você acredita que suas atividades diárias estão alinhadas com seus valores pessoais? Aquilo que você está fazendo realmente tem a ver com o seu propósito de vida ou está todo largado, atira para lá, atira para cá, sem intenção, sem objetivo, sem intencionalidade, de qualquer forma? Porque se estiver assim, dificilmente você vai conseguir cumprir o seu propósito. Vive tentando apagar a fogueira. Pergunta de número 5. Você sente que suas decisões de vida refletem um propósito definido? Eu acabei já comentando essa pergunta, né? Você sente que suas decisões refletem esse propósito que você tem? E a sexta pergunta. Você já pensou em mudar algo em sua vida para ter um propósito mais claro? Já pensou em abandonar alguma coisa, alguém, para que o seu propósito se tornasse mais claro? Porque às vezes, irmãos, é importante a gente mudar de ambiente. E isso não é fantástico. Aconteceu com a minha família agora, recentemente. Mudando de ambiente. Uma clareza que eu não tinha, uma clareza que você não tinha, só mudando de ambiente. Então, você já pensou em mudar algo em sua vida? Estou falando largar de esposa não, viu, irmão? Pelo amor de Deus. Mas às vezes largar do namorado. Não casou ainda, está atrapalhando o seu propósito. Às vezes largar da namorada. Está mais atrasando do que adiantando a sua vida. Agora casou, já não tem jeito, irmão. Vem conversar com o apóstolo, a gente precisa de aconselhamento. E aí o Senhor pode restaurar. Mas se ainda não entrou no contrato, não entrou no matrimônio, e está dando trabalho, não entra não, irmão. Washington, sério, não entra não. Está te afastando do seu propósito? Então, se entrar, vai te afastar mais ainda. Não, mas Deus pode operar um milagre. Não conte com um presente, não. Sabe aquela pessoa que faz a festa e fica esperando o presente? Não vou ganhar o presente, vou chamar fulano, vai casar, vou chamar fulano de padrinho, vou chamar o apóstolo de padrinho, né? Já contando que vai ganhar a geladeira, aquela de 2 portas, né? Não conta com um presente, não, irmão. Vou casar que Deus vai fazer um milagre. Ouça,
o conselho e tome uma boa decisão. Então, repita a pergunta: você já pensou em mudar algo em sua vida para ter um propósito mais claro? Talvez essa decisão, irmãos, de você estar aqui hoje, talvez você, de terça-feira eu não costumo ir. Talvez você já está mudando alguma coisa na sua vida para ter um propósito mais claro. Talvez você vai dizer o seguinte: quer saber? Eu vou todas as terças-feiras. Eu vou estar lá presente porque eu quero entender o meu propósito de vida. E você vem com o coração aberto dizendo: Espírito Santo, revela a tua vontade para mim. Eu estou mudando algo em minha vida. Eu queria estar lá em casa assistindo o Prime, o Netflix, ou vendo o Pablo Marçal brigar com os outros. Mas não, eu estou aqui ouvindo uma vida com propósitos. De vez em quando eu vejo o Pablo Marçal brigando com os outros também, tá bom? Eu não sei, irmãos, se você disse sim ou disse não para essas perguntas que foram feitas, mas normalmente as pessoas não têm um objetivo claro de vida, tá? Se você olhou para dentro de si e falou: gente, eu não sei para onde eu estou indo, eu estou empurrando a vida com a barriga, o que acontecer, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu vou dar graças a Deus por tudo que acontecer, mas eu não tenho objetivo, não tenho finalidade, não tenho propósito. A maioria das pessoas se encontra nessa mesma situação, sem um propósito. Deixa eu ler algumas pesquisas aqui para vocês, que provam este ponto. Então, olha só, essa primeira pesquisa. 50% dos adultos relataram sentir-se confusos sobre seu propósito de vida. A APA descobriu que muitos enfrentam dificuldade em encontrar um sentido de realização e satisfação em suas vidas. Uma outra pesquisa de Harvard. 60% das pessoas em uma pesquisa global afirmaram que não têm um propósito claro em suas vidas. O estudo indicou que muitos indivíduos lutam para alinhar suas atividades diárias com um objetivo maior. Terceira pesquisa, Universidade da Califórnia. 45% dos jovens adultos disseram que não têm uma visão clara sobre o que querem alcançar na vida. O estudo destacou a falta de clareza sobre objetivos e metas como uma preocupação crescente entre esta faixa etária. Olha só, irmão. Não tem uma visão clara sobre o que querem alcançar na vida. Quarta e última pesquisa, da Pew Research. 47% dos entrevistados mencionaram que estão em busca de um propósito ou sentido na vida e ainda não encontraram. A pesquisa revelou que a busca por propósito é uma preocupação significativa para muitas pessoas. Então não sou só eu, não é só você. Há muitas pessoas, essa busca por propósito, por sentido, por finalidade, é uma preocupação significativa para muitas pessoas. Então, o que todas essas pesquisas apontam é que tem muita gente perdida. É que tem muita gente sem sentido. É que tem muita gente vivendo sem um propósito. É que tem muita gente que não pode dizer: a minha vida está valendo a pena. Porque a sua vida só vai valer a pena se ela tiver um propósito claro e definido e você estiver andando, cumprindo esse propósito. Só assim a sua vida vai valer a pena. E a intenção desta série é trazer isso à tona. A minha vida vale a pena e eu vou fazer de tudo para ela valer a pena, porque eu tenho uma motivação adequada para ela. Eu entendo qual é o propósito de Deus para mim. Vocês já assistiram aquele filme O Resgate do Soldado Ryan? Quem assistiu? Faz assim. Quem não assistiu, vai ter spoiler, tá, irmão? Spoiler grande agora. Se você não gosta de spoiler, eu não gosto de spoiler. E também não gosto de dar spoiler.
Mas é que esse filme, irmão, é de 1998, então já deu tempo de assistir, né? Nem dá nem para contar como spoiler o que eu vou falar aqui agora. Mas se não assistiu, assista, irmão. Irmão, Tom Hanks, elenco. Matt Damon, Vin Diesel. Por que você não assistiu ainda? Né? Olha, irmão, fui na igreja, o irmão me deu uma sugestão, vou assistir um filme, o Resgate do Soldado Ryan. Olha que culto abençoado, né, irmão? O ano era 1944, Segunda Guerra Mundial. A França tinha sido dominada, tomada pelos alemães. Daí, o general do exército americano recebe uma notícia. A notícia é o seguinte: olha, nós temos aqui 3 telegramas para enviar para uma mãe, para falar para ela que os 3 filhos dela, que 3 dos 4 filhos dela morreram na guerra. E aí o general pergunta: e o quarto? Então, a gente não sabe. Ele saltou de paraquedas, está lá na França. A gente não sabe se ele morreu, se está vivo. E aí o que o general faz? Junta uma galera e fala: vocês vão lá resgatar o soldado Ryan. Essa é a sinopse do filme. E aí, irmão, o Tom Hanks, que é o capitão responsável pelo resgate, vai com seus soldados, atravessando no meio dos inimigos alemães, caçando o soldado Ryan. Eles encontram o soldado Ryan, só que está no meio da guerra. Um soldado morre, outro soldado morre, e eles tentando voltar com o soldado Ryan, porque o objetivo era resgatar o soldado Ryan e levar ele com vida para a mãe dele. Tinha 4 filhos, 3 morreram na guerra. O general falou: a gente vai dar essa alegria para ela, vamos trazer o filho dela de volta. Não vale a pena. Vai valer a pena, busca eles, busca ele. Daí no final do filme, o grande spoiler, se não quer ouvir, tá para ouvir, irmão. O Tom Hanks, como é que é o nome do capitão? John Miller. O John Miller toma um tiro, está lá morrendo. Ele chama o soldado Ryan. Ele fala assim para o soldado: James, que é o nome dele. James, faça valer a pena. Todos aqui morreram para que você voltasse para sua casa, vivo. Então, faça valer a pena. Deus não enviou o Filho dele, irmãos, à toa. O sangue de Cristo não foi derramado numa cruz e sujou o chão de sangue. À toa, de propósito, sem propósito, aliás. Foi por você, foi por mim. Então faça valer a pena. Viva a sua vida com propósito. Viva uma vida que vale a pena ser vivida. Viva uma vida que faça sentido para um dia você olhar para Jesus e falar: Jesus, o Senhor morreu por mim sem eu merecer, mas eu fiz valer a pena. Eu entendi os propósitos que o Senhor tinha para a minha vida e resolvi seguir todos eles. Abandonei muita coisa só para perseguir o meu propósito, a minha finalidade que o Senhor destinou para mim. Faça valer a pena, irmãos. Aleluia. Vamos lá. Afinal de contas, por que eu estou aqui? Deixa eu trabalhar 4 pontos aqui com vocês. Já disse que o título dessa noite é esse, né? Afinal de contas, por que eu estou aqui? Primeiro ponto dos 4 que eu vou trabalhar a partir de agora é: entenda que tudo começa com Deus. Absolutamente tudo começa em Deus, começa com Deus. Para que a gente consiga entender o propósito das nossas vidas, nós precisamos ter uma coisa clara em nossa mente. O que é, Washington? Nós não somos o foco. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Ele. É tudo por Ele e por causa dEle.
Ele é o começo, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Então entenda que não é sobre, o que eu quero, sobre os meus sonhos, sobre as minhas vontades, sobre os meus anseios. Não, é sobre os sonhos dEle, é sobre as vontades dEle, é sobre os anseios dEle. É tudo sobre Ele. Então, repito, tudo começa com Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 16. A Bíblia diz assim: pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo, absolutamente tudo foi criado por meio dele, para ele. Tudo começa em Deus. Você quer entender por que você está aqui? Não aqui na igreja, aqui na terra, vivo. Você precisa entender que tudo começa em Deus. A partir disso você consegue entender o seu propósito, quando você se tira da equação. Eu sou o centro. Nós não somos o centro. A gente se acha demais. A gente precisa reconhecer que não somos nada. Deus disse assim, as nações são como uma gota d'água no fundo de um balde para mim. As nações, imagina uma pessoa, e a gente se achando. Tudo é para Deus, tudo é por Ele, tudo é sobre Ele, tudo é para Ele. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. Qual que é o meu propósito? Eu existo para quê? Não é para quê, é para quem? Para que eu estou aqui? Eu existo para quem? Eu existo para Deus. De quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor. Há um só Deus e um só Senhor. A palavra ali, Senhor, no grego é Kyrios. Kyrios significa dono, Kyrios significa proprietário. Então Jesus, Ele é o dono, Jesus, Ele é o proprietário, Jesus é o Kyrios, Jesus é o Senhor. Há um só Senhor. Quem? Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também existimos. Paulo não precisava nem ter dito esse finalzinho ali, né? E por meio de quem também existimos, porque ele já tinha dito o seguinte: por meio de quem todas as coisas existem. Em todas as coisas, nós já estávamos incluídos. Só que ele vai dar uma ênfase. Entenda, criatura, que por meio dele, nós também existimos. Então, repito, tudo começa em Deus. Não é sobre realização pessoal. A vida não é sobre isso. Não é sobre o seu bem-estar. Não, a vida não é sobre isso. Eu estava pensando ontem nos discípulos que haviam sido presos, apanharam, foram presos, aí saem da cadeia, alegres, dando glória a Deus porque eles estavam podendo sofrer, participar do sofrimento de Cristo. Eu falo, qual que é o sentido disso? A pessoa apanhou e foi presa indignamente e está feliz, porque eles entenderam, não é sobre nós, não somos o foco, mas nós estamos participando inclusive do sofrimento de Jesus, e eles ficaram felizes com isso. Eu acho isso um absurdo. Como? E esses camaradas estão ensinando a gente que não é sobre o meu bem-estar, é sobre a vontade do Senhor. E entre abrir mão da minha vontade, abrir mão do meu bem-estar, para fazer a vontade dEle, o que normalmente a gente escolhe? O que normalmente você escolhe? O nosso propósito é muito maior do que os nossos sonhos. O nosso propósito é muito maior do que a família, do que a carreira. Então a gente precisa olhar para Deus, o nosso Criador, e perguntar para Ele: Senhor, qual que é o meu propósito? Por que é que eu estou aqui? Afinal de contas, por que eu estou aqui? Gente, qualquer criação
encontra o motivo da sua existência, encontra o seu propósito no Criador. Qualquer coisa criada, ela encontra. Onde que está o sentido da existência dela? No Criador, em quem fez ela. Quem fez esse púlpito aqui? O objetivo de qualquer coisa está no seu Criador. Então o Criador, olha, nós vamos fazer um negócio. O objetivo deste púlpito é para que ele possa ser usado para apoiar um livro, para apoiar um tablet, para que ele seja usado em uma ministração, em uma preleção. Então ele tem um objetivo, mas quem deu o objetivo para ele foi o Criador dele, foi quem inventou ele. Então eu repito, qualquer criação encontra o seu propósito em seu Criador. E nós, irmãos, somos criaturas de Deus. O nosso propósito será encontrado só em Deus. Isso era para ser lógico, mas parece que a turma não entende. Olha, Gênesis capítulo 1, versículo 27. Assim Deus criou. Era para ser simples. Assim Deus criou o ser humano. Eu, você, nós fomos criados. E onde a gente encontra o motivo da nossa existência, o nosso propósito? No Criador. E aí, repito, a gente precisa voltar a Deus e perguntar: meu Criador, qual que é o teu propósito para mim? Afinal de contas, por que eu estou aqui? Irmão, você só existe, sabe por quê? Porque Deus quis que você existisse. Você foi feito por Deus e você foi feito para Deus. Muitas pessoas tentam usar Deus para sua autorrealização. Deus não se torna o fim, Deus se torna um meio. Tá? Então, eu vou participar de uma campanha, eu vou pedir uma oração para o apóstolo, eu vou buscar para que eu alcance determinado êxito na minha vida. Aí Deus se torna um meio para que eu alcance um fim. Só que Deus não é meio. Deus é o objetivo, Deus é o fim, é para Ele. Eu sou o meio para que a vontade dEle seja feita. Eu preciso me colocar nessa posição, entender quem que eu sou e quem que Ele é. Você foi feito por Deus, e não o contrário. Gosto, como que eu faço para descobrir o propósito para qual eu fui criado? Gente, todo equipamento tem um manual, né? Tudo aquilo que foi feito, inventado, normalmente tem um manual. E graças a Deus que com a gente também não foi diferente. Existe um manual. A Bíblia Sagrada a gente costuma chamá-la de manual. O nosso manual. É nela. Como que eu faço para descobrir o propósito para qual eu fui criado? Através da revelação bíblica. Nós precisamos recorrer à Bíblia Sagrada. Isso que você está fazendo aqui, sentado, eu estou ouvindo, eu estou estudando. Nós precisamos fazer isso constantemente. Recorrer à Bíblia Sagrada para descobrir o nosso propósito, porque ela revela isso. O modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntando para o inventor, né? Por que tu fez isso? Ele vai explicar por causa disso. O propósito dessa minha invenção é esse, esse e esse. Então a gente se volta para Deus e pergunta: Deus, qual é o seu propósito? A Bíblia, irmãos, responde. Sabe aquelas questões que eu falei? Filosóficas, aquelas perguntas existenciais. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Por que eu estou aqui? A Bíblia Sagrada já está há milhares de anos respondendo. Está no manual, gente. Está no manual. Então, entende? Entenda e aceite o quanto antes que você foi feito por Deus e para Deus. Então diga comigo, diga após mim: eu fui feito para Deus. Eu fui feito por Deus. Quando isso se tornar verdade absoluta dentro de você, quando você compreender isso, de fato, a vida fará mais sentido. Afinal de contas, eu entendi por que eu estou aqui. Eu fui feito por Deus, eu fui feito para Deus. Então,
Eu falei até agora, irmãos, sobre o fato de termos que entender que tudo começa em Deus. Eu falei que eu ia trabalhar 4 pontos. Esse foi o primeiro. O segundo ponto é: reconheça que você não é um acidente. Isso é tão importante hoje, irmãos. Uma galera perdida em suas emoções. Isso precisa ser dito com mais frequência. Você não é um acidente. Você não está aqui por acaso. Aconteceu e nasci. Não foi bem assim. Salmo 139, vamos ler do verso 13 ao verso 16. Pois tu, isso é Davi dizendo para Deus, tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Irmão, Deus me formou, Deus te formou de modo incrível, de modo extraordinário, de modo assombroso. Você foi formado por Deus. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Versículo 15, verso 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. 16. Os teus olhos viram a minha substância, ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Deus disse assim para Jeremias, Jeremias 1:5. Antes de formá-lo no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. E o Senhor repete isso para nós hoje. Ei, crente, ei, filho, antes de te formar, e o Senhor está revelando mais uma vez, eu te formei. Antes de te formar, sabe, lá no ventre da sua mãe, antes de te formar lá, eu já te conhecia. Você não é um acidente. Não é obra do acaso. Seu nascimento não foi um erro. Seu nascimento, embora talvez você não concorde com isso, mas você precisa entender isso para que a sua vida venha a ter um objetivo, um sentido. Você precisa entender que a sua vida não é um infortúnio. O seu nascimento não foi um infortúnio, não foi um erro. Não concordo com isso, mas o Senhor está dizendo que foi Ele que te formou e antes de te formar, Ele já te conhecia. A sua vida não é um simples acaso da natureza. Seus pais podem até não tê-lo planejado, só que Deus te planejou. Isso é incrível. Deus não trabalha com acidentes. Já ouviu falar sobre o evolucionismo, né? O evolucionismo explica que a vida, que o mundo, surgiu de processos aleatórios. Eu lembro que o ano era 2008. Estava começando meu curso de engenharia. Aí, irmãos, começou meu irmão, evangélico, meu primo, evangélico, e eu, evangélico. Nos primeiros dias de aula, a gente estava conhecendo a turma, né? Não conhecia a classe lotada, não conhecia a maioria. Aí conhecemos um outro rapaz lá, fizemos amizade, evangélico. Um dia estou indo eu para a escola sozinho, porque o meu irmão evangélico, meu primo evangélico, não estava indo. Ia faltar naquele dia. Mas eu, evangélico, estava indo. Cheguei lá, aquele meu amigo evangélico estava lá também na classe de aula. Estou sentado lá, eu não era da galera, nem do meio, nem do fundão. Eu ficava ali, tá? No meio. E esse meu amigo evangélico estava sentado lá na frente. Segunda fileira. Daí o professor de física começa a discorrer sobre a teoria da evolução. Evolucionismo, teoria da evolução, seleção natural, chame do jeito que você quiser. Ele está lá discorrendo sobre isso, explicando como uma coisa surgiu da outra.
E falando sobre a ideia romântica que alguns têm de pensar que isso foi criado. Eu estou ouvindo lá, não vou falar nada, viu? Sou evangélico. E ele está lá falando sobre a evolução e tal. E aí, de repente, ele fala assim, tem alguém aqui que é cristão? Eu falei, é minha deixa. Joguei a mão aqui para cima, falei, pelo menos eu, meu amigo lá evangélico, vai levantar a mão, e deve ter aqui uns outros tantos aqui cristãos. Né? Ou cristões, como diz o outro. Né? Os cristãos aqui vão levantar a mão também. Mas o que esse professor está pensando? Daí eu levanto a mão, estou só lá eu com a mão jogada para cima. Meu amigo evangélico olha assim para trás, para ver se alguém tinha levantado a mão. Eu olho assim para ele, tipo... Jesus olhando para Pedro, né? Antes que o galo cante, tu me negarás. Como eu fiquei sozinho aqui com a mão levantada, gente? Não é possível que só tenha eu de crente, de evangélico, que eu estava falando. Daí o professor foi e mudou o assunto, baixei a mão, né? Mudou o assunto. Aí, irmãos, eu falei, gente, não é possível, tem tanta gente, essa turma é muito inteligente e fica defendendo a evolução. Eu vou estudar esse trem. Daí, irmão, peguei um monte de livro, teoria da evolução, Darwin, e estou lá estudando, passei alguns meses estudando, o apóstolo. É claro que eu tinha um viés, né, de crente, eu cria na criação do mundo, mas estou lá estudando. Né, eu quero ver o que essa turma acha de tão bom aqui nessa tal da teoria da evolução. Aí passou alguns meses, de repente eu cheguei numa conclusão, falei, gente, olha, para eu acreditar na teoria da evolução, eu preciso de muito mais fé do que para aceitar que um ser inteligente criou tudo. Para aceitar que um ser inteligente criou tudo, eu não preciso de tanta fé, eu nem preciso de fé. Mas depois que eu li a explicação sobre a teoria da evolução, falei, gente, não dá. Eu não tenho tamanho a fé para acreditar nesse trem, não. É muito absurdo. Tudo que há, tudo que foi criado, tudo que há, tudo que existe, veio de um processo aleatório, probabilístico, durante milhões e milhões e milhões de anos. Para mim, irmãos, isso é bem absurdo. Entender que tudo isso foi um acidente. Eventos aleatórios, catastróficos aconteceram. E surgiu toda essa beleza que a gente enxerga. Imagina que um avião está passando em cima de uma ilha deserta. Vê se faz sentido isso aqui que eu vou falar. Irmão. Passando em cima de uma ilha deserta. Lá na ilha está escrito assim, ó, letras grandes, maiúsculas, né? Letra de forma está escrito assim, ó, com algas, bem grande mesmo, na areia da praia. Tá? O avião está passando em cima, eles estão olhando lá para baixo. Oxe, ninguém mora lá, é um lugar deserto. E lá está escrito assim, ó, como é grande, aqui embaixo, o meu amor por você. Aí, gente, espera aí, ninguém mora lá. Como que esse negócio apareceu escrito aí? Vamos desenvolver uma teoria para explicar o surgimento dessa frase. Então, o balançar das ondas foram levando as algas e foram contornando letra por letra, deixando todas as letras no mesmo tamanho, e aí escreveu como espaço é espaço grande, e aí foi para a linha de baixo, o meu amor por você. Foram movimentos muito precisos, numa sequência lógica, que formaram esta frase. Washington, faz sentido isso que você está falando? Irmão, não faz. E é uma coisa simples, é uma frase. Nem se o mar tivesse apaixonado, irmão, de ressaca, querendo cantar Roberto Carlos, como é grande meu amor por você. Não faz sentido, não dá, irmão, não cola. A gente vê um negócio desse e fala, gente, tá que não mora ninguém lá, mas alguém foi lá e escreveu esse trem aí.
Por quê? Porque tem inteligência, porque tem lógica, tem um design. Essas coisas não surgem assim. O púlpito. De novo, o exemplo do púlpito. Movimentos foram acontecendo, milhões e milhões de anos, movimentos aleatórios, acontecimentos. Aí a natureza formou isso aqui. Você vai olhar, não, gente, isso aqui alguém fez. É muito mais lógico. Você chega na casa do seu tio, né, tem um bolo lá em cima da mesa, dentro da forma. A forma está meio amassada, o bolo está um pouquinho queimado em cima. Aí o enunciado diz assim: desenvolva uma tese e explique como que esse bolo foi parar em cima. Aí vai desenvolver a tese. Bom, vamos pensar aqui no que é mais lógico, no que faz mais sentido. Alguém fez? Não, isso aí não faz muito sentido. Um caminhão estava andando pela rodovia, cheio de mantimentos. Daí sofreu um acidente, começou a cair despenhadeiro abaixo. Tinha trigo, tinha feijão, tinha açúcar, tinha ovo, tinha tigela. O tanto de trigo referente a 2 xícaras de trigo, de farinha de trigo, caiu exatamente dentro da tigela enquanto eles estavam rolando. Uma porção de açúcar também caiu dentro da tigela. Os ovos se quebraram, caiu na tigela e foram misturando. E o caminhão rodando, O caminhão chegou lá embaixo. A tigela ficou inclinada assim, em cima de uma forma, que também estava dentro. E a forma perdeu o plástico enquanto estava caindo. E a tigela caiu bem em cima assim da forma. E aquela massa havia batido enquanto o caminhão estava rodando. E a massa começou a cair dentro da forma. E o caminhão pegou fogo. Chamaram o bombeiro chegou, apagou o fogo. Meu tio era o bombeiro, ele entrou no caminhão, viu que tinha um bolo lá, a forma estava meio amassada, voltou para casa, colocou o bolo em cima da mesa. Assim é a história de como surgiu o bolo. Vocês entendem, irmão? Que a gente está falando de um negócio muito mais complexo, a gente está falando de vida. A gente está falando de árvore, a gente está falando de animais, de ar, a gente está falando de gente. Se nenhum bolo a gente consegue acreditar que consegue ser feito por um processo aleatório, do nada. Quanto mais gente. Então eu repito, você não é um acidente. Não é obra do acaso. Fruto de um evento cósmico aleatório. Não é, irmão. Seu nascimento não foi um erro, tá, irmão? O seu nascimento foi um acerto de Deus. Deus te planejou, entenda isso. Irmão, e a gente já vai caminhar para o fim. Eu não aceito, eu não concordo com aquela ideia de determinismo, sabe? Aquela ideia de que, não, tudo que está acontecendo exatamente porque Deus quis que acontecesse. Porque Deus determinou que acontecesse. Eu sei que tem uma discussão teológica, porque tem aqueles que creem que, sim, existe o determinismo, mas eu tenho muita dificuldade com isso também. Sabe, em dizer que, olha, Deus determinou que essa criança nasceria lá no Sudão do Sul, é o país mais pobre do mundo. E que ela, com 2 anos, desnutrida, pegasse cólera. E que ela, com 11 anos, fosse estuprada. E essas coisas estão acontecendo. Eu só não consigo aceitar, entender que, não, Deus determinou que essas coisas acontecessem, porque aquela vida tem um propósito. E Deus tem um propósito através disso. Pode ter, realizar, mas determinar que aquilo acontecesse, eu acho muito estranho. Eu não consigo reconhecer e aceitar isso. Mas, Washington, por que você está falando isso? Eu estou falando isso, irmãos, para explicar que as nossas escolhas ruins, elas são uma semeadura e a gente vai colher. Não é que Deus determinou, mas a gente plantou e a gente vai colher. O que Deus disse é que há a lei da semeadura. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Eu posso dizer o seguinte para você.
A maioria das coisas que a gente colhe, fomos nós mesmos que plantamos. Tá? Pelo menos a partir de uma determinada faixa etária. A maioria das coisas que vocês que estão aqui estão colhendo, foi vocês mesmos que plantaram. Não é tudo, eu acho? Não, tudo não, mas a maioria sim. É claro que eu não posso dizer isso de uma criança. Uma criança com 3 meses de vida não tem o que comer. Está colhendo o que plantou. Não está, né, irmão? Agora, se eu falar que uma criança um adulto já, aliás, de 30 anos de idade, aqui em Porto Ferreira, não tem o que comer, aí eu vou falar, olha, cara, acho que você está colhendo o que você plantou, viu? É diferente. Só que nem tudo que a gente colhe, fomos nós que plantamos. A gente colhe o que os nossos progenitores plantaram, que os nossos ancestrais plantaram. Às vezes você mora numa casa hoje, que você herdou, você não derramou um suor para ganhar dinheiro, para comprar aquele terreno e construir aquela casa. Então, você colheu algo que você não plantou. Isso é muito bom, que a gente possa ter mais herdeiros. Que os nossos filhos sejam excelentes herdeiros, que herdem muitas coisas. E vão viver sabendo que, olha, eu vou plantar e vou colher. Mas isso aqui não fui eu que plantei, foi papai, foi mamãe que plantou. E graças a Deus por papai e mamãe. Então, de mal ou de bom, a gente colhe também o que os nossos progenitores plantaram. Só que a gente também colhe o que a sociedade planta. A gente também colhe o que a humanidade planta. Volta um pouco lá no tempo. Dilúvio. Morre criança, morre adolescente, morre jovem, morre adulto. Agora você vai falar para as crianças, estão morrendo porque vocês plantaram. Não, foi a humanidade. Foi a sociedade que plantou e vocês estão colhendo. Mas eu não plantei, mas vai colher. Deus pode usar tudo isso. Só que a gente precisa entender que não foi Ele que determinou. Eu plantei, eu estou colhendo o que eu plantei. Só que Deus pode usar essa situação e glorificar o nome dEle através dela. Sabe Jonas? Jonas, ele desobedeceu a Deus, né? Era para ele ir para Nínive e ele foi para Tarsis. Desobedeceu a Deus. E aí veio uma tempestade. Só que a tempestade caiu só sobre a cabeça de Jonas? Não, irmão. A tempestade caiu sobre a cabeça de todo mundo que estava no barco de Jonas. A turma nem conhecia Jonas, mas estava do lado de Jonas. Então, a gente colhe o que a pessoa do meu lado plantou. Mas Jesus, não fui eu. Mas você está do lado dessa criatura aí. Mas ele plantou muito mal e está colhendo mal também, então sai de perto. A não ser que seja casado. Aí vem fazer o aconselhamento com o pastor, para restaurar a situação aí, tá? A ideia, irmãos, que eu quero transmitir aqui, é que Deus ele pode usar sim, as coisas que estão acontecendo. Mas a gente colhe o que a gente planta, a gente colhe o que os nossos antecessores plantaram, a gente colhe o que a sociedade planta. Um homem, eu vou encerrar contando essa história. Aliás, uma mulher contando um testemunho disse assim, olha, eu quero agradecer ao Stephen, porque eu estava numa depressão terrível, e aí Deus, através dele, me resgatou. Hoje eu tenho alegria de viver, hoje eu tenho um propósito na minha vida. Eu quero agradecer ao Stephen por ter sido usado por Deus para me resgatar. Um jovem disse assim, olha, eu quero agradecer ao Stephen, porque eu não quero mais tirar a minha vida. Eu não quero mais suicidar. O Stephen foi usado por Deus e me tirou daquele buraco que eu estava. Hoje eu tenho um prazer em viver. Um casal disse assim, eu quero agradecer ao Stephen por ter sido usado por Deus para restaurar o nosso casamento que estava completamente destruído. Nós hoje somos um casal feliz. Deus restaurou o nosso matrimônio através da vida do Stephen. Stephen Holland é um americano, tem 41 anos de idade hoje.
é escritor, é compositor e é um orador pró-vida. A mãe de Stephen Holland era uma mulher com sérios problemas mentais. Essa mulher, ela morava em uma instituição psiquiátrica na Geórgia. E essa mulher, com 18 anos de idade, ela tinha a idade mental de uma criança. E com 18 anos de idade, ela foi estuprada por 5 homens. A mãe do Stephen, a mãe biológica do Stephen, ela engravidou dele. Passaram-se meses, até que perceberam, a barriga dessa menina está crescendo. O que está acontecendo? E foram descobrir que a menina estava grávida. Foram estudar a história, foram descobrir, foram pesquisando e foram estudando e descobriram o que aconteceram com aquela menina vários meses atrás. E aí pediram uma ordem judicial para que aquela criança fosse abortada, porque a mãe não tinha a menor condição de ter uma criança. Quando a mãe do Stephen descobriu que estavam tentando abortar o filho, ela disse, não vão abortar meu filho. Ela foge da Geórgia para o Tennessee. Ela vive na rua, ela vive num canto, ela vive no outro, e chega o dia de dar o parto, de dar a luz. Ela é levada para o hospital, e ela dá a luz ao pequeno Stephen. Ela passa uma semana com o Stephen, depois que ela sai do hospital, e ela vê que o filho dela está morrendo, ela vê que o filho dela está desnutrido, o Stephen estava com as pernas já atrofiadas, e ela vai e entrega a criança numa casa de adoção. O Stephen, então, é adotado pela família Holland. Então, ele se torna o Stephen Holland. O Stephen Holland cresce, e aí, já adulto, ele vai descobrir a história dele. E esse Stephen Holland estava lá ajudando dezenas e dezenas de pessoas, dando vida, resgatando, restaurando, sendo mão de Deus na vida de dezenas de pessoas. Era o mesmo Stephen que há anos atrás estava na barriga de uma mulher com sérios problemas mentais, sendo ameaçado de aborto. Essa mulher não deixou que o filho fosse abortado. E hoje a gente ainda tem essa discussão, mata, não mata? E porque ela não deixou que o Stephen fosse assassinado, o Stephen cresceu. Está hoje sendo mão de Deus na vida de muita gente. Por que você está falando isso, Washington? Só para repetir que você não é um acidente. Você não é um acidente. Dependente de como tem sido a sua vida, de como foi a sua geração. Pode ter sido a mais terrível possível. Você está aqui hoje, enquanto a vida há esperança. E Deus tem um propósito para a sua vida. Eu quero te desafiar, irmãos. Eu tinha mais 2 pontos aqui para falar, mas eu não vou falar. Eu quero te desafiar a sair por aí. Você vai embora daqui a pouco. E hoje, ou amanhã, você vai procurar alguém. Na sua família, no seu trabalho ou na sua escola. E você vai dizer para ela o seguinte: você não é um acidente. E você vai explicar do seu jeito o porquê essa pessoa não é um acidente. Um cliente vai entrar lá no seu negócio e você vai ser tocado pelo Espírito Santo para dizer: ei, posso te falar uma coisa? Sua vida não é um acidente. Você não está aqui nessa terra por acaso. Deus te formou e sonhou com você. Nós estamos no mês de setembro, né? Setembro Amarelo, campanha contra suicídio. Há 2 semanas atrás eu acordei, 4h30 da manhã. Encontrar o Renatão lá na academia, né, Renatão? Daí, irmãos, eu não acesso redes sociais de manhã, eu deixo para fazer isso bem depois mesmo. Mas aí eu peguei o celular, tinha uma mensagem do meu irmão, falei: meu irmão não manda mensagem assim, à noite assim para mim. Abri para ver o WhatsApp.
E aí ele estava falando, olha, nosso primo Cauã se enforcou. Quinta-feira da semana retrasada. 20 anos. Ele resolveu dar fim à sua própria vida. Sem propósito, sem objetivo. Afinal de contas, por que eu estou aqui? Resolveu tirar a vida dele. Ao fazer esse desafio para você, vai lá, irmão. Olhe para alguém e vai nessa missão. Espírito Santo, para quem que eu vou falar isso? Olhe para essa pessoa e diga para ela, a sua vida não é um acidente. Converse com alguém. E dependendo do que acontecer, nos procure depois. Talvez semana que vem você pode contar essa história aqui para a gente. Pegar o microfone e falar, olha, fiz assim, 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 aconteceu assim, assim, assado. E a gente vai gostar muito de ouvir esse seu testemunho. Afinal de contas, porque eu estou aqui, a sua vida tem um propósito. Encerro lendo a frase de Miles Monroe, que diz que a maior tragédia na vida não é a morte, mas uma vida sem propósito. Amém? Obrigado pela atenção. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Se você quiser e puder, dê uma linda salva de palmas para o Senhor. Deus é bom. Aleluia. O tempo todo.